de Philip K. Dick, Ubik, capítulo 1. Amigos, é hora da limpeza. Estamos com descontos em todos os nossos Ubiks elétricos e silenciosos, poupando-lhes muito dinheiro. Sim, entramos em liquidação total. E lembre-se, cada Ubik do nosso lote foi usado apenas conforme as instruções. Às 3h30 da madrugada de 5 de junho de 1992, o maior telepata do Sistema Sol sumiu do mapa nos escritórios da Hamster e Associados, em Nova York. Os videofones começaram a tocar. A organização Hamster havia perdido demais a localização de Psys de Hollis nos últimos 2 meses. O novo desaparecimento era inaceitável. Senhor Hamster, desculpe incomodá-lo. O técnico responsável pelo plantão noturno na sala do mapa tossiu. Nervoso, enquanto a cabeça enorme e desleixada de Glenn Hamster subia, deslizando até preencher a viditela. Recebemos notícia de um de nossos inerciais. Deixa eu ver aqui. Agitado, mexeu na pilha desarrumada de fitas do gravador que monitorava as mensagens que chegavam. Foi a senhorita Dawn que informou. Talvez se lembre de que ela havia seguido o Psy até Green River, Utah, onde sonolento Hamster se irritou. Quem? Eu não consigo me lembrar sempre de qual inercial está seguindo, que TP ou Precog. Com a mão baixou o tufo de cabelo grisalho e eriçado, que parecia arame. Pule o resto e diga quem do pessoal de Hollis está desaparecido agora. S. Doyle Melipone, disse o técnico. O quê? Melipone sumiu? Tá brincando. Sem brincadeira, garantiu o técnico. Ed Dorn e 2 outros inerciais o seguiram até um motel chamado Laços de Experiência Erótica Polimorfa, uma estrutura de 60 unidades abaixo da superfície, voltada para o atendimento de executivos e de suas prostitutas que não querem amenidades. Ed e seus colegas achavam que ele não estivesse ativo, mas, apenas por segurança, mandamos um de nossos próprios telepatas, o Sr. G.G. Ashwood, entrar e lê-lo. Ashwood encontrou um padrão codificado encobrindo a mente de Melipone, de modo que não pôde fazer nada. Por isso retornou a Topeka, Kansas, onde examina uma nova possibilidade neste momento. Hamster, agora mais desperto, havia acendido um cigarro. Queixo apoiado na mão, escorado no assento com ar sombrio, a fumaça subindo diante do scanner do seu lado do circuito de bicanais. Tem certeza de que o TP era Melipone? Parece que ninguém sabe qual é a sua aparência. Ele deve usar uma formatação fisionômica diferente por mês. E o campo dele? Pedimos a Joe Chip para entrar e fazer testes para avaliar a magnitude e a minitude do campo que estava sendo gerado ali no motel Laços de Experiência Erótica Polimórfica. Chip disse que registrou, no pico, 68,2 unidades BLR de aura telepática, que apenas Melipone, entre todos os telepatas conhecidos, é capaz de produzir. O técnico terminou. Então foi lá que colocamos a bandeira de identificação de Melipone no mapa. E agora ele, a bandeira, sumiu. Procurou no chão, atrás do mapa. Sumiu eletronicamente. O homem que ela representa não está mais na Terra, nem pelo que podemos compreender, no mundo colônia. Hamster anunciou. Consultarei minha esposa morta. É madrugada. Os moratórios estão fechados. Não na Suíça, disse Hamster, com um sorriso torto, como se um refluxo matutino tivesse subido por sua garganta envelhecida. Boa noite. Hamster desligou.
Sendo o dono do moratório Entes Queridos, Herbert Schoenheit, claro, perpetuamente chegava ao trabalho antes de seus empregados. No momento do início da movimentação do prédio frio e cheio de ecos, um indivíduo com ar preocupado e aparência de funcionário de escritório, com óculos quase opacos, vestindo jaqueta de pele tigrada e sapatos de bico fino amarelos, aguardava na recepção, segurando um canhoto de senha. Obviamente, aparecera para cumprimentar um parente no feriado. O dia da ressurreição, feriado em que os meia-vidas eram homenageados em público. Estava logo ali. A agitação estava prestes a começar. Sim, senhor, disse Herbert, com um sorriso amável. Eu mesmo receberei seu canhoto. É uma senhora de idade, disse o cliente, por volta dos 80, bem pequena e mirrada. Minha avó. Só um minuto? Herbert retornou aos escaninhos das bolsas térmicas para procurar o número 3054039-B. Ao encontrar a pessoa em questão, verificou a descrição do carregamento anexada. Dava apenas 15 dias de meia-vida restante. Não muito, pensou. De modo automático, encaixou o amplificador portátil de protofásio na cobertura de plástico transparente do caixão. Sintonizou, escutou na frequência adequada em busca de indicação de atividade cefálica. Uma voz que mal se podia ouvir dizia: Daí, Tyle, torceu o tornozelo e achamos que nunca ia sarar. Ela era tão tonta, já queria sair andando na mesma hora. Satisfeito, desconectou o amplificador e localizou um homem do sindicato para realizar a tarefa concreta de transportar 3054039-B até o saguão de consultas, onde o cliente seria colocado em contato com a senhora. Você a conferiu, não? O cliente perguntou ao pagá-lo com os devidos pós-credits. Pessoalmente, respondeu Herbert. Funcionamento perfeito. Apertou com o pé uma série de interruptores, depois se afastou. Feliz dia da ressurreição, senhor. Obrigado. O cliente sentou-se de frente para o caixão, que fumegava em seu envelope de bolsa térmica. Pressionou um fone de ouvido contra a lateral da cabeça e falou com firmeza ao microfone. Flora, querida, consegue me ouvir? Acho que eu já estou te ouvindo. Flora? Quando eu me for, Herbert Schoenheit von Vogelsang disse a si mesmo. Acho que pedirei em testamento que meus herdeiros me revivam um dia por século. Assim poderei observar o destino de toda a humanidade. Mas isso representava um custo de manutenção muito alto para os herdeiros. Ele sabia o que isso queria dizer. Mais cedo ou mais tarde, eles se revoltariam, tirariam seu corpo da bolsa térmica e, Deus o livre, o enterrariam. Enterro é barbárie. Herbert resmungou em voz alta, reminiscência das origens primitivas de nossa cultura. Sim, senhor. Sua secretária concordou diante da máquina de escrever. No saguão de consultas, diversos clientes conversavam intimamente com seus parentes em meia-vida, numa tranquilidade ágil, enfileirados a intervalos, cada um separado por seu caixão. Era uma visão serena. Aqueles fiéis que iam sempre com tanta regularidade prestar suas homenagens, levando mensagens, notícias sobre o que acontecia no mundo lá fora, animavam os meia-vidas melancólicos nesses intervalos de atividade cerebral. E pagavam a Herbert Schoenheit von Vogelsang. Era um negócio lucrativo administrar um oratório. Meu pai parece um pouco frágil, um rapaz chamou a atenção de Herbert. Será que o senhor poderia tomar um minuto do seu tempo para verificá-lo? Eu ficaria muito grato. Com certeza, disse Herbert, acompanhando o cliente pelo saguão até o parente falecido. A carga indicava apenas alguns dias restantes. Isso explicava o aspecto adulterado da atividade cerebral.
mas ainda assim ele aumentou o ganho do amplificador de Protafasion e a voz do Meia-Vida ficou um pouquinho mais forte no fone de ouvido. Ele está quase no fim, pensou Herbert. Parecia-lhe que seria óbvio que o filho não queria ver a descrição, não queria sequer saber o que o contato com seu pai diminuía finalmente. Então Herbert não disse nada. Simplesmente se afastou, deixando o filho conversar. Por que dizer a ele que aquela era provavelmente a última vez que iria lá? Ele logo descobriria, em todo caso. Um caminhão apareceu na plataforma de carregamento nos fundos do moratório. 2 homens saíram usando os familiares uniformes azuis claros. Atlas, Interplan, Entrega e Estoque, Herbert notou, entregando mais um meia-vida que acabara de falecer, ou chegando para buscar um que passara da validade. Sem pressa, pôs-se na direção deles para supervisionar. Nesse momento, no entanto, sua secretária chamou. Herr Schoenhardt von Vogelsang, desculpe interromper sua meditação, mas um cliente deseja que o auxilie a ativar um paciente. Sua voz adquiriu uma coloração especial quando disse: o cliente é o senhor Glenn Hanster, que veio diretamente da Confederação Norte-Americana. Um homem alto e de idade avançada, mãos grandes, passos rápidos e enérgicos, veio em sua direção. Usava um terno da Kron, lava e usa policromado, faixa de tricô na cintura e gravata plastron de talagarça degradê. A cabeça enorme como a de um gato macho, impelida para a frente, enquanto espreitava com olhos redondos, ardentes, levemente saltados e muito alertas. Hanseter tinha no rosto uma expressão profissional de saudação, uma atenção firme, que se fixou em Herbert e depois, quase ao mesmo tempo, se desviou dele, como se já estivesse concentrada em questões futuras. Como está ela? A voz de Hanser ecoou como se estivesse amplificada eletronicamente. Pronta para ser ativada para uma conversa? Ela só tem 20 anos. Deve estar em melhores condições que eu ou você. Deu uma risada gentil, mas que soou abstrata. Sempre sorria e sempre dava risada. A voz sempre ecoava, mas por dentro não notava ninguém. Não se importava. Era seu corpo que sorria. Acenava com a cabeça, dava apertos de mão. Nada afetava sua mente, que permanecia distante, indiferente, mas amável. Impeliu Herbert a seguir com ele, andando com pose e passos grandiosos até os compartimentos refrigerados em que os meia-vidas, incluindo sua esposa, se encontravam. Faz tempo que não vem aqui, Sr. Hanster, observou Herbert. Não conseguia lembrar os dados da nota de carregamento da Sra. Hanster. Quanto de meia-vida preservava? Hanster, com a mão larga e plana pressionando as costas de Herbert para fazê-lo seguir andando, disse: Este é um momento importante, von Vogelsang. Nós, meus sócios e eu, estamos num ramo de negócios que ultrapassa qualquer compreensão racional. Não me sinto à vontade para fazer revelações desta vez, mas consideramos nefasta a situação atual, embora não sem esperanças. O desespero não é indicado de modo algum. Onde está ela? Ele parou de repente e olhou rápido ao redor. Eu a trarei do escaninho até o saguão de consultas para o senhor, disse Herbert. Os clientes não deviam ficar na área dos escaninhos. Está com o canhoto numerado, Sr. Hanster? Deus, não, disse Hanster. Perdi há meses. Mas você sabe quem é minha esposa. Pode encontrá-la. Ela, Hanster, uns 20 anos, cabelos e olhos castanhos, olhou à sua volta impaciente. Onde você pôs o saguão? Antes ficava num local que eu conseguia encontrar. Acompanhe o Sr. Hanster até o saguão de consultas, disse Herbert a um de seus empregados, que havia se aproximado de soslaio, curioso para saber como era o dono de uma organização anti-Psy de fama internacional. Observando o interior do saguão, Hanster disse com aversão: Tá cheio, não vou conseguir falar com ela aí dentro. Avançou na direção de Herbert, que se dirigia para os arquivos do moratório.
Sr. von Vogelsang, disse, alcançando e largando mais uma vez a pata no ombro do homem. Herbert sentiu o peso da mão, seu vigor persuasivo. Não tem um local mais reservado para comunicações confidenciais? O que eu tenho a discutir com ela, minha esposa, não é um assunto que nós, da Hamster e associados, estejamos prontos para revelar ao mundo. Envolvido pela urgência da voz e da presença de Hamster, Herbert viu-se murmurando de imediato. Posso deixar a Sra. Hamster disponível para o senhor em um de nossos escritórios. Ele se perguntava o que teria acontecido, que pressão teria forçado Hamster a sair de seu ambiente de trabalho para fazer a peregrinação no meio da noite até o moratório Entes Queridos, para ativar, como o Hamster havia expressado de forma indelicada, sua esposa em meia-vida. Algum tipo de crise nos negócios, especulou. Anúncios de diversos estabelecimentos de prudência anti-Psy na TV e nos home jornais soavam cada vez mais histéricos. Há que se defender a própria privacidade. Chamavam os anunciantes de hora em hora em todas as mídias. Será que um estranho está sintonizando você? Você realmente está sozinho? Isso quanto aos telepatas. E ainda havia preocupação nauseante com os precogs. Suas ações estão sendo previstas por algum desconhecido? Alguém que você não gostaria de conhecer e não convidaria para entrar na sua casa? Acabe com a ansiedade. Um contato com a organização de prudência mais próxima lhe dirá, primeiro, se você está de fato sendo vítima de intromissões não autorizadas. Depois, com base nas suas ordens, anulará essas intromissões, a um custo razoável para você. Organizações de prudência. Ele gostava do termo. Tinha dignidade e era preciso. Ele sabia por experiência própria. 2 anos atrás, um telepata se infiltrara entre os funcionários do moratório, por motivos que ele jamais descobriu. Provavelmente para monitorar confidências entre meia-vidas e visitantes. Talvez as de um meia-vida específico. De todo modo, o observador de uma das organizações anti-Psy havia apreendido o campo telepático e Herbert foi avisado. Mediante sua assinatura em um contrato de trabalho, um antitelepata foi enviado. Instalou-se no ambiente do moratório. O telepata não foi localizado, mas foi neutralizado, exatamente como os anúncios de TV prometiam. Assim, no final, o telepata derrotado foi embora. O moratório estava agora livre de Psys, e para garantir que assim permanecesse, a Organização de Prudência Anti-Psy inspecionava seu estabelecimento regularmente, todo mês. Muito obrigado, Sr. Vogelsang, disse Hamster, seguindo Herbert por uma antessala onde os funcionários se ocupavam de suas tarefas, até uma sala interna vazia, que cheirava a microdocumentos desnecessários e tediosos. É claro, Herbert, pensou, refletindo. Aceitei a palavra deles e que um telepata entrou aqui. Eles me mostraram um gráfico que obtiveram, citando como prova. Talvez tenham falsificado, criado o gráfico em seus próprios laboratórios. E acreditei neles quando disseram que o telepata havia ido embora. Ele veio, ele foi, e eu paguei 2.000 pós-credits. As organizações de prudência poderiam ser, na verdade, fraudulentas. Alegam uma necessidade por seus serviços quando, às vezes, não existe nenhuma necessidade real. Com essas considerações em mente, saiu de novo em direção dos arquivos. Agora Hamster não o seguiu. Em vez disso, agitou-se de um lado para o outro, barulhento, tentando acomodar o corpo volumoso nos limites de uma cadeira insuficiente. Hamster suspirou. E para Herbert, de repente, pareceu que o velho de formas gigantescas estava cansado, apesar de suas demonstrações costumeiras de energia. Acho que quando você sobe a esse patamar, concluiu Herbert, é preciso agir de determinado modo. É preciso parecer mais que um humano com falhas comuns. O corpo de Hamster provavelmente continha uma dúzia de
Artiforques, órgãos artificiais enxertados no lugar certo do seu sistema fisiológico à medida que os genuínos originais falhavam. A ciência médica, supôs Herbert, fornece o fundamento material, e a partir da autoridade de sua mente, Hamster fornece o restante. Quantos anos será que ele tem? Perguntou-se. Já é impossível julgar pela aparência, especialmente depois dos 90. Senhorita Mason, ele instruiu a secretária, peça para localizarem a senhora Ella Hamster e me traga o número de identificação. Ela deve ser levada à sala 2-A. Sentou-se em frente a ela e entreteve-se com uma ou duas pitadas de rapé Fribourg and Trier Princess, enquanto a senhorita Bisson começava a tarefa, relativamente simples, de localizar a esposa de Glenn Hamster.